Meus irmãos, a paz do Senhor. Neste vídeo nós queremos apresentar a nova lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Uma lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, baseada na vida e na teologia do apóstolo Paulo, desde a sua chamada missionária até a última lição, que trata sobre a gloriosa esperança do apóstolo. E gostaríamos de indicar para os irmãos alguns livros que servirão de apoio, de auxílio nas aulas que os amados irmãos irão ministrar e irão também aprender com seus professores. O primeiro livro é, de fato, o livro de apoio que acompanha a lição. Alguns assuntos são tratados apenas no livro de apoio, pois a lição não tem esse espaço para abordar tudo que consta no tema, e neste livro os amados irmãos irão se aprofundar. Baseado no seu sumário, as mesmas lições, é o que está nos capítulos deste livro, e eu gostaria de ler com os amados irmãos o que está na introdução. Não sei se os irmãos conseguem enxergar aqui, mas diz o seguinte: todo estudante da Bíblia, cada pastor e cada professor de escola dominical devem obter em sua biblioteca pessoal obras relativas ao apóstolo Paulo, que tenhamos a mesma paixão deste grande servo de Deus, pastor Elienay Cabral. Então, baseado no que o pastor e comentarista desta lição ele nos aconselha, gostaríamos de falar sobre alguns livros. São muitas as literaturas que tratam sobre o apóstolo Paulo, muitas mesmo. Nós vamos relacionar apenas três. Primeira é um livro com uma linguagem muito boa, uma linguagem inteligível às pessoas que não tiveram oportunidade de estar em um curso teológico. Tem por título A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. O autor Charles Ferguson Ball, editora CPAD. É um livro que tem cerca de 191 páginas. Aqui, 191 páginas. Linguagem simples. O sumário deste livro ele trata sobre desde antes da chamada missionária do apóstolo, né? Os portões do Ocidente, quando Paulo ainda estava em Tarso, e vai caminhando a sua chamada missionária, a primeira viagem, a segunda, a terceira viagem, até o fim, o combate, a corrida e o depósito, que trata sobre os últimos dias do apóstolo Paulo aqui na terra. Uma linguagem muito boa, simples, para os amados irmãos poderem estar acompanhando também as lições. Para um maior também aprofundamento, a segunda recomendação é esta aqui: Paulo, Apóstolo da Graça, de F.F. Bruce. Já é um livro um pouco mais grosso do que o primeiro. Ele contém cerca de 463 páginas, mas contém também o mesmo assunto de uma forma bem mais profunda, uma linguagem de cunho mais teológico do que o primeiro, tá bom? Mas ele também pode ser utilizado pelos alunos e professores que não tiveram também contato com uma escola, um seminário teológico. Trata aqui, no seu sumário, também sobre o crescimento de Paulo em Roma, tá bom? Paulo, Jesus histórico, carne e espírito, né, já são uma abordagem teológica de Paulo, batismo, ceia do Senhor. Talvez tenha até mais assunto do que
tem na lição, tá bom? E vai ajudar bastante. E o terceiro e último livro que gostaríamos de apresentar para vocês, já é um livro bem acadêmico, certo? É esse aqui, ó. Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn, editora Paulus, tá certo? É um livro bem volumoso. Ele contém quantas páginas? Contém cerca de... Deixa eu me ver aqui. 904 páginas. Está aqui. 904, 905 páginas. Este livro é completo. Porém, é uma linguagem bem acadêmica, tá certo? Requer um conhecimento teológico da base do apóstolo Paulo. E nós conhecemos este livro, podemos chamá-lo também de uma teologia sistemática do apóstolo Paulo. Ele não vai tratar do que, como foi a chamada de Paulo, como é a cultura de Tarso, como foi a primeira, a segunda, a terceira viagens missionárias dele, por onde ele passou. Não. Ele vai tratar dos assuntos que Paulo escreveu nas epístolas, né? Assuntos esses que a igreja tem como doutrina cristã. Vai tratar sobre o Evangelho de Cristo, vai tratar sobre o Senhor ressuscitado, sobre Israel, sobre escatologia, sobre batismo nas águas, tá certo? Sempre fazendo um leque entre todas as cartas que Paulo tem escrito. Então, tanto este livro como a Teologia do Apóstolo Paulo, quanto Paulo, o Apóstolo da Graça, quanto também a vida e os tempos do Apóstolo Paulo, quanto o livro de apoio, enquanto a lição bíblica, nada disso deve substituir a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem que estar acima de tudo, tá certo? Então, que nossas aulas possam ser preenchidas, primeiramente, através das Escrituras Sagradas, e por fim nós temos como adubo, né, todo este material que servirão para a nossa compreensão da Bíblia Sagrada concernente ao tema Apóstolo Paulo. Deus em Cristo continue vos abençoando e tenhamos um trimestre abençoador. Amém.